Pega isso. Levanta. Jeremias estava sentado. Levanta. Agora desce. Oxe, peraí, Senhor. É para eu levantar? É. Agora desce. Se ajoelha. Tu primeiro vai se levantar, porque tu tá muito à vontade. Mas agora desce, se tu quiser ver o que eu tenho para falar com você. Jeremias, está vendo esse olheiro? Tô, Senhor. É toda a casa de Israel. É desse jeito que o povo tá. Jeremias, tá vendo esse vaso? Tô, Senhor. Se quebrou na mão do olheiro. Esse vaso é o povo de Israel. Jeremias 18 é o vaso que se quebra. Então, ou seja, Israel já estava ruim a situação. Já estava no colapso. Deus leva Jeremias para mostrar. Ah, meu Deus, isso aqui é muito forte. E Deus leva Jeremias para mostrar. Olha, Jeremias, toda a casa de Israel está nessa situação. O vaso se trincou. Deus quebrou o vaso. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Luiz Felipe, do mesmo vaso, Deus tornou fazer um novo vaso. Então Deus está dizendo, eu não jogo o vaso velho embora. Assim como eu não vou deixar os ossos sequíssimos se acabar, eu vou da mesma forma fazer do mesmo vaso um vaso novo. Ei, deixa eu dizer para onde eu quero chegar, porque eles chegaram ao ponto de virar ossos. No capítulo 18 de Jeremias, quem se quebra é o vaso. Então quem se quebra é nós. Mas no capítulo 19, quem quebra o vaso é o próprio Deus. Ele diz, Jeremias, vai, pega os anciões, vai para a porta, pega o vaso, coloca no chão, Jeremias. Por quê, Senhor? Porque não obedeceram a eu no capítulo 18. Então, no capítulo 18, eu fiz deles um novo vaso. Eles se quebraram na minha mão. Eu restituí eles, mas eles não continuaram fazendo perversidade. Então, agora vai lá e quebra. Agora vai lá e quebra. Aí sim, começou a se tornar o vale de ossos secos. O povo agora, Deus estava dizendo, agora eu vou deixar vocês virar cativo. Agora eu vou fazer vocês virar cativo. Jeremias pregou antes do exílio. Ezequiel está numa situação diferente. Ezequiel está dentro do exílio. Ezequiel está preso. Ezequiel está dentro da Babilônia. Eita, arabastou. Luiz Felipe, dentro da Babilônia ainda existe profetas que vai fazer a diferença. Assim como Sedraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel, assim como José no Egito, existe um Ezequiel aqui na terra, que no meio do exílio ele vai dizer, se o Senhor quer me levantar, eu vou. Com 25 anos de idade, eu vou. Preparado para ser sacerdote. Quem te preparou para ser sacerdote? Foi os sacerdotes da tribo de Levi. Eles te preparou para ser isso. Mas eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser diferente. Sabe por quê? Porque o exílio pode calar os sacerdotes, pode calar o levita, mas o exílio não pode calar a boca de um profeta. Profeta que é profeta do Senhor. Eu estou falando profeta de Deus. Homens de Deus. Não é homens usados por Deus. Homem usado por Deus, Deus usa agora. E amanhã se afasta. Deus usa. Eu vou trazer um exemplo para você. Tá lembrado da sarça? Homens usados por Deus, eles são que nem a sarça. O fogo chega, fala o que quer falar, que nem falou com Moisés, e a sarça se apaga e vira uma sarça normal. Mas homens verdadeiramente de Deus é que nem Moisés. Viu o fogo da sarça, recebeu, guardou, e a sarça não se apagou mais dentro dele. Por quê? Porque ele guardou a palavra de Deus. E então, a partir daquele momento, foi uma trajetória de 40 anos com a palavra guardada dentro do peito, com a palavra perseverando. E só falhou por causa que o próprio povo que ele intercedeu para não morrer foi o povo que não permitiram que ele entrasse na terra prometida. Sabe por quê? Por causa da rebeldia. Mas Deus está dizendo, olha, eu te levantei no meio desse vale de ossos secos. Olha o que a Bíblia vai dizer. O 3. E me fez... é o 2 ainda. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo. Isso aqui que eu vou falar é muito forte. Observe que eles não estavam enterrados. Eita, meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu quero já finalizar. Vou finalizar nessa palavra. Observe que o vale, os ossos não estavam enterrados. Meu irmão,
Os ossos estavam na superfície, tá vendo essas folhas? Vamos fazer conjectura aqui que seja o vale. Ele estava como isso aqui, ele não estava afundado, ele estava na superfície. Sabe por quê? Porque Deus pode até permitir que você caia, pode até permitir que você passe por um processo, pode até permitir que você passe pelo vale, pode até permitir que você vire sequíssimo, pode até permitir que você tenha uma morte espiritual, mas Ele não vai permitir, sabe o quê? Que você seja enterrado. Ele não vai permitir que a sua história se acabe ali. Por quê? Porque Ele vai levantar um Ezequiel para chegar no meio do vale e vai dizer: vale de ossos secos, assim diz o Senhor, levanta-te, meu Deus. Ei, assim diz o Senhor, levantas. Tá caído, vai ter que levantar. Ei, mas precisa de quê? De carne. Precisa de quê mais? De pele. Precisa de quê mais? De tendões. Ei, sabe por que Deus levou Ezequiel em espírito? Porque Deus queria mostrar a real situação. A real situação que você está vivendo não é essa que você está dizendo. Você posta foto, você se acorda, bota uma maquiagem, ainda tá com a roupa de dormir, mas tira uma foto só do rosto. Pá, aí posta lá no Facebook. Felicidade. Tô tão feliz com a minha família. Muitas vezes tá com a vida toda destruída. Muitos momentos tá triste, de alma, mas bota lá: estou feliz. É vida de maquiagem. É aparência. Tá lembrado do paralítico que estava no templo Formosa? Ele recebia a moeda, ele se alegrava. Mas quando chegava no final da tarde, que ele olhava para a real situação que ele se encontrava, ele olhava para as pernas. E ele viu que ganhou dinheiro o dia todinho, mas quando olhava para as pernas, ele continuava sendo paralítico. Ele vivia de maquiagem. Então chegou um certo tempo que Deus mandou Pedro e João. Ei, e naquele momento ele disse: ei, me dá uma esmola. Pedro disse: olha para mim, olha para mim. E quando esse paralítico olha para Pedro, Pedro olhou para ele dentro dos olhos. Sabe por quê? Porque todos os momentos ele pedia a moeda e continuava de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque ele não conseguia olhar na face de ninguém. Ele estava tão numa situação que ele achava que ele estava tão imundo que ele não conseguia olhar no rosto das pessoas. Ele dizia: me dá a moeda. E quando Pedro disse: olha para nós, ali Pedro estava dizendo: tu de cabeça baixa não vai conseguir curar as tuas pernas, porque a tua necessidade não é moeda, a tua necessidade é ser curado. Creio eu que naquele momento ele ficou ali com a boca esperando, e ele olhando e ele esperando Pedro dar uma moeda. E Pedro olha para ele e disse: eu não tenho nada, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Tem o que, Pedro? A palavra do Senhor. O texto começa iniciando que Pedro desceu ao templo para orar. Pedro não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha a boca para adorar. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha o joelho para drobar. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas era um verdadeiro adorador. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha a presença do Senhor. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha o Espírito do Senhor. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha autoridade de mandar paralítico se levantar. Ei, não adianta você ter riqueza, não adianta você ter nada se você não tiver a graça do Senhor. É preciso ter graça para que você seja fortalecido. É preciso ter graça para que você esteja em pé. É preciso que você seja um profeta Ezequiel para que você possa levantar esse exército que está caído. Esse exército depende de você. Você é profeta no meio desse vale, ou você é ossos no meio desse vale. Querido, eu quero encerrar essa mensagem agradecendo a Deus por a vida de cada um. A vida de Luiz Felipe ficou comigo aqui. Querido, se eu for se aprofundar mesmo dentro desse texto de Ezequiel, nós vai para 3 dias eu pregando só dentro de alguns versículos. Então, isso aqui só foi uma reflexão. Se você está caído, existe solução para tudo. Deus, ele está olhando para você e está dizendo: olha, eu envio um profeta para profetizar. Ezequiel profetizou 3 vezes aqui. Profetizou a primeira vez, começou a ter um barulho. Foi os ossos se juntando, cada osso em seus ossos. Então Deus estava dizendo: a bagunça que está em Israel e em Judá, eu vou fazer voltar aos devido lugar. Os ossos estavam espalhados. Não estava um corpo aqui, outro corpo ali, não, estava espalhado. Então Deus está dizendo: quando aconteceu o barulho, Deus estava fazendo tudo voltar para o seu devido lugar. Eu não sei a situação que está a tua casa, eu não sei a situação que está a tua vida, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo voltar tudo para o mesmo lugar. Eu estou fazendo voltar
para o canto que nunca deveria ter saído. Eu estou fazendo voltar a situação ao normal, porque estava sequíssimo, estava numa situação tão grande que você estava dizendo, vai morrer, vai acabar. É o fim, mas Deus está dizendo, nunca é o fim, é sempre o começo. É o fim para os olhos dos homens, mas é o começo para mim. Quando o homem terminar de dizer, esse é o fim para ti, Deus está dizendo, é o início da história para você. Um dia disseram para mim, Bruno, tu não chega a 15 anos de idade. E deixa eu dizer algo aqui para vocês. Há 15 anos de idade, hoje eu estou com 30 anos de idade, 15 anos se passou, eita glória, meu Deus. Disseram que há 15 anos atrás eu ia morrer. E eu estou aqui para a glória de Deus, com vida e proclamando a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É porque aquele que dá a palavra ao contrário contra a tua vida, não é ele que escreve a tua história. Ele é o que te condena. Mas o que te escreve a tua história vai dizer, eu vou dar mais tempos, para que você, que um dia foi magoado por essa pessoa, leve a palavra para ela e mostre para ela que existe um Deus do impossível. Você é a maior... como eu posso dizer, o maior milagre. Você é o maior milagre. Você é Ezequiel. Foi um milagre. No meio de um vale, Deus levantar um homem que aos olhos dos homens